Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia. Essa palavra será de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, a irmã Josimere pede com muito carinho. Vai lá, se inscreva no canal, @Josimere de Souza 6227 e vem comigo nesta jornada gloriosa de lermos a palavra, a Bíblia Sagrada, como ela é. Amém, queridos? Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2. Se você tem uma Bíblia física, abra ela e vamos fazer essa leitura juntos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. Tiago vem ensinando que não se deve fazer acepção de pessoas. Basicamente, ele está dizendo, a acepção é amar mais a um, amar menos a outro, dar prioridades a condições financeiras, priorizar aqueles que estão bem vestidos e menosprezar aqueles que estão maltrapilhos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Para Deus, um mendigo tem o mesmo valor do que um grande rei. Por que que eu digo isso? Porque a gente, às vezes, na inocência ou às vezes sem perceber, julgamos as pessoas pela aparência. E às vezes a grandeza de alguém não está na roupa que veste, nem no carro que usa ou na casa que tem. Mas a grandeza está na dignidade da pessoa, na integridade da pessoa. Em conseguir reconhecer quando erra, pedir um perdão, ser humilde. Esta é uma grandeza que não se tira de ninguém. E às vezes está sim num rico, ser humilde, doar o que pode com um coração grandioso. E ele não dá valor para tudo que ele tem na sua mão, mas ele reparte. Então, não importa a riqueza dele, ele é uma pessoa linda, ele é uma pessoa pura, mesmo com muito dinheiro. Eu conheço pessoas com muito dinheiro mais humildes do que pobres orgulhosos, que às vezes não tem nada, mas com o nariz levantado, orgulho, querem fazer com que pareça que tem muito, mas na verdade não tem nada. Mas o orgulho, a maldade que tem dentro, quer transparecer que tem demais. Então, o que acontece? Não fazer acepção de pessoas é o que a gente não consegue ver o que está no coração humano. Mas o Senhor, Ele conhece tudo que está no coração humano. Então, irmãos queridos, Tiago vem ensinando, não se deve fazer acepção de pessoas. Vamos ler? Que diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler de novo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele está dizendo, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que são cristãos, que amam o Evangelho, né, em Jesus Cristo, fazendo acepção de pessoas, porque ele não faz. Ele ama a todos de igual modo, né? Versículo 2: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxos, e entrar também algum pobre andrajoso, que é maltrapilho, né, um mendigo, alguém que não tenha o valor aquisitivo, e tratardes com deferência o que tem os rajos de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te embaixo do estrado dos meus pés? Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomando de perversos pensamentos? Querendo dizer assim, se tu estás julgando dessa maneira, tu não sabe a grandeza que tem um para o Senhor e o outro, né? Mas o Senhor sabe. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé
e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha o que Tiago faz uma pergunta, irmãos. Está com ponto de interrogação aqui, ó. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É muito forte isso aqui, irmãos. Não distinguindo, não menosprezando aqueles que têm poder aquisitivo, não. Mas não tome este poder como melhor que o pobre, porque aí Deus vê o teu coração. Ó. Versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Porque a maioria dos que têm poder aquisitivo sempre menosprezam o evangelho da cruz, sempre menosprezam, e até mesmo os judeus que são muito ricos, né? Eles dizem não acreditar em Jesus, né? Alguns até acreditam, alguns já até acrescentaram a fé ao cristianismo, mas é muito pouco. Alguns ainda queriam que o Messias viesse com muita glória, que não nascesse numa manjedoura, ou que muito menos entrasse como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, montado em um jumento, em um jumentinho, ainda chucro, que estava amarrado sem ser usado, né? Então, irmãos, vamos ter esta palavra da verdade nos nossos corações. Tá certo, queridos? Versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Por isso que é complicado. Se você quer viver a lei, tem que vivê-la toda. Não adianta dizer que só um ponto da lei você vive e os outros não. Porque diz aqui, ó, que se torna transgressor da lei se negar em um só ponto da lei. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira que tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ai, meu Deus. A lei da liberdade, irmãos. A nova aliança aqui novamente. Espírito Santo. Porque o juiz é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa palavra me enche o coração, irmãos. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não julgues ninguém. Tenha misericórdia. E o Senhor terá misericórdia de ti. Aleluia, Jesus. Que eu sinto a glória de Deus nessa palavra. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? O que adianta eu ter fé e dizer, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te aquecer, mas se eu tiver 30 cobertor e não der nenhuma manta? Irmãos, temos que analisar o nosso coração, porque tem muito disso. Prato cheio, alimentos no celeiro de transbordar, mas muitas vezes chega alguém pedindo um prato de alimento e nós não damos. Isto é algo para nós se analisar, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, ó, fé sem obra, obra sem fé, é tudo morto. Ó. Não adianta eu dizer que eu amo o Senhor, que eu amo meus irmãos, mas eu tenho e não dou.
eu posso ajudar. Eu tenho na conta para ajudar na hora de um desespero, até mesmo quem já me ajudou muito. Mas na hora do desespero eu não consigo ver o desespero do meu próximo. Sabe o que eu faço? Eu abandono. E depois ainda distorce as coisas e diz que se sente abandonado, quando na verdade abandonou na hora do pior sofrimento e de necessidade. Mas Deus vê tudo, não é verdade? Deus vê tudo. Deus é o justo juiz. Vamos ter misericórdia. O juízo é com ele. Versículo 16. Qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para com o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, para si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem a obra, e eu com a obra te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crê que estremecem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Que palavra gloriosa, irmãos! Que palavra forte! Que palavra verdadeira! Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Ele teve fé que o Senhor deu e o Senhor estava tomando. Mas ele foi até o holocausto. Ele foi até o momento final, provando a sua fé com obras. O Senhor pediu, o Senhor me deu, o Senhor tomou, o Senhor está pedindo meu filho em oferecimento, em sacrifício. Eu vou lá, eu vou obedecer o meu Deus. Só que aí Deus proveu o cordeiro. Claro que o nosso Deus não é sanguinário e ele preparou o cordeiro para que Isaque fosse poupado e as nações fossem geradas. Porque essa era a promessa, né, irmãos? Vê como a fé operava juntamente com a sua obra. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelo sacrifício de Abraão, pegar o cutelo e imolar Isaque. Ali a sua fé junto com a sua obra. Deus viu, não, de fato, este homem depositou em mim toda a sua confiança. Tudo que eu dei para ele, ele estava me devolvendo. Calma, Abraão, o Isaque é meu, o cordeiro está ali. Tomaram o cordeiro e imolaram o cordeiro em lugar de Isaque. É muito linda essa palavra, meus irmãos. Versículo 25. E se cumpriu a escritura, a qual disse, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Que nessa palavra nós possamos ser reconhecidos como amigo de Deus. Deposite sua fé independentemente de qualquer situação em Cristo Jesus. Aleluia. E reaja, ação, obra com fé, porque não adianta, a fé sem a obra é morta. A obra sem a fé também é morta, porque não adianta eu ajudar os pobres, eu ajudar as viúvas, eu ajudar a todos, com o intuito de me beneficiar, mas não ter a fé no único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Entende, irmãos? Não adianta, minhas obras não me levarão para o céu se eu não crer que só Jesus é o único e suficiente meu Salvador da minha alma. Então, crê no Senhor Jesus e tenha fé, e as tuas obras te ajudarão a conseguir tudo que tu colocar nele, a fé, depositar nele, ele te ajudará a obter. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, por que não lembrar de Marta e Maria? Que Marta só queria as obras, Maria só queria a fé. Uma teve que aprender com a outra na ressurreição de Lázaro. Entender que
acreditar a fé em Jesus Cristo, mas ter que tirar a pedra, ter que ter a obra, viria o milagre, viria o irmão ressuscitado. Então elas tiveram que unir a fé e a obra, uma da outra, para entender o que é uma sem a outra é morta. Então, aqui a Raabe também fez isso. Ela depositou a fé nos homens de Deus e, de fato, concebeu a fuga para os homens de Deus. E quando eles tomaram a cidade, Raabe e sua família foram justificadas e foram poupadas. Então, irmãos, a palavra do Senhor é gloriosa. Não faremos acepção de pessoas a partir dessa palavra. Você que assistiu esse vídeo, compartilhe. É Bíblia, irmãos. Não é a irmã Mary que está tomando para si e ensinando algo que pensa. É Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. Deus abençoe. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 3 de Tiago, para a honra e a glória do nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor.